Muito se fala da primeira academia do Palmeiras, do Ademir da Guia, mas cá entre nós, as nossas gerações atuais não têm noção da grandiosidade do Palmeiras da década de 60. Um time incrível que foi um dos poucos a conseguir rivalizar com o Santos de Pelé, mas que ao mesmo tempo foi muito mais do que isso. Bom, a primeira academia se destacou nos anos 60, mas o ponto inicial para emergir um espírito vencedor no clube veio em 1959. O Palmeiras vivia uma seca de 8 anos, a última conquista tinha sido a famosa Copa Rio de 1951. São Paulo, Santos e Corinthians faziam a festa conquistando títulos estaduais, enquanto isso o Palmeiras só observava tudo isso de maneira muito distante. Mas na temporada de 59, o Palmeiras passou por uma reviravolta sob o comando do técnico Oswaldo Brandão. O elenco deu uma reformulada após a saída do craque Mazzola, o que poderia significar uma grande perda significou a chegada de outros grandes jogadores. O elenco foi bem fortalecido, Julinho Botelho, um grande craque da ponta direita, que jogou a Copa de 54, retornou ao Palmeiras. Djalma Santos, um dos maiores laterais da história, foi contratado vindo da Portuguesa. E outros bons jogadores, como o goleiro Valdir de Moraes, também vieram. O clube ainda contava com atletas remanescentes que tinham qualidade também, como Valdemar Carabina. Com um belo elenco, o Palmeiras conseguiu sair da seca e ganhou o Paulistão. O Palmeiras tinha empatado com o Santos nos pontos corridos em 2 jogos decisivos, por isso teve que ter o terceiro jogo de desempate. E o Palmeiras venceu os Santistas por 2-1, com gol de Julinho Botelho e Romero. O gol dos Santistas foi de Pelé. Era o início de um período vitorioso na história palmeirense. Mas obviamente o Palmeiras não construiu uma dinastia na década de 60. Por conta do Santos e Pelé também. O Palmeiras podia rivalizar com o rival da Baixada Santista, mas não era melhor do que aquele Santos. Na verdade, ninguém era melhor do que aquele Santos. Enfim, no início da década de 60, o Santos dominou o Paulistão, conquistando um tricampeonato com títulos de 1960 até 1962. Mesmo assim, o Palmeiras não passou em branco nesses anos. Em 1960, o Palmeiras jogou a Taça Brasil por ter sido o atual campeão do Paulistão, e nela o clube foi soberbo. Nas semis contra o Fluminense houve certa dificuldade sim, até porque o Fluminense era um adversário bem chato. O Palmeiras passou com uma vitória de 1-0 e um empate de 0-0. A final foi bem mais tranquila. No jogo de ida, a academia venceu por 3-1 Fortaleza, e no jogo de volta meteu simplesmente um 8-2. O Palmeiras era o primeiro clube paulista a se tornar campeão brasileiro. Nessa conquista, o Palmeiras contou com a presença de Oswaldo Cruz, um argentino bom de bola que tinha jogado na Copa de 58, e também contou com o atacante artilheiro Humberto Tozzi, que tinha sido repatriado, e ambos marcaram gols na final. Com a conquista nacional, o Palmeiras pôde jogar a Libertadores de 1961, agora sob o comando do técnico Armando. Na competição, o Palmeiras passou pelo Independente nas quartas, que era treinado pelo próprio Brandão, e também passou pelo Santa Fé nas semifinais. O clube já fazia história, sendo a primeira equipe brasileira a jogar uma final de Libertadores, e podia fazer mais história ainda sendo a primeira equipe brasileira a ganhar uma Libertadores. Mas isso não aconteceu. O forte time do Peñarol ganhou por 1-0 em Montevidéu e empatou em São Paulo. Uma decepção para os palmeirenses, é claro, mas muitas coisas boas ainda estavam por vir. Talvez a melhor coisa que aconteceu foi a chegada de um menino do Bangu chamado Ademir da Guia. Ele já tinha o talento no sangue, já que era filho de Domingos da Guia, um dos grandes zagueiros da história do futebol brasileiro. Ademir chegou em 61, mas só em 62, sob o comando do técnico Maurício Cardoso, ele estreou. E foi justamente contra o Corinthians, no Rio-São Paulo. Ele não fez nenhum gol, mas o Palmeiras ganhou por 3-0. Em 61, o centroavante Vavá, que era o titular da seleção brasileira e tinha ganhado a Copa de 58, chegou ao Palmeiras para substituir o atacante Humberto, que tinha saído. Em 1962, o Palmeiras passou em branco, mas em 1963 ele voltou a ser campeão. 63 foi um ano decisivo, porque Ademir da Guia se tornou titular e jogadores decisivos como Djalma Dias, Tupanzinho e Servilho chegaram ao clube. O Palmeiras conseguiu acabar com a sequência de títulos paulistas do Santos e foi campeão estadual. Ademir já mostrava ser um jogador muito técnico e um ótimo organizador de jogo. Ele era aquele típico jogador que fazia a bola correr mesmo sem precisar ficar se matando dentro de campo. Ele era um cara muito inteligente. No ano seguinte, Vavá saiu do Palmeiras e mais uma vez o clube soube usar o dinheiro da venda de um astro. Dudu, um meio-campista da Ferroviária, chegou, e se você é palmeirense, com certeza você sabe que essa aposta deu muito resultado dentro de campo. Ele fez uma dupla de meio campo fantástica com Ademir da Guia, que brilhava os olhos.
Esse time jogava bonito e ao mesmo tempo conseguia conquistar resultados. Por isso realmente era uma academia para se inspirar e aprender a como jogar bola. E mesmo com a constante troca de treinadores, o Palmeiras conseguia manter sua essência, e isso era o que realmente importava. Esse futebol bonito foi reconhecido ao redor do mundo, e o Palmeiras fez várias excursões estrangeiras. Nesses amistosos, o Palmeiras conseguiu vencer o Real Madrid 2 vezes. Agora voltemos ao ano de 64. O Palmeiras pode não ter vencido nenhum título de forma literal, mas venceu o título de contratar um craque como o Dudu. Em 65, o Palmeiras estava tão bem que ele chegou a representar a seleção brasileira num amistoso que comemorava a inauguração do Mineirão. O jogo foi contra o Uruguai e o Palmeiras venceu por 3-0. No mesmo ano, o Palmeiras venceu o Rio-São Paulo, um torneio muito importante na época, e aplicou goleadas em grandes times, como o Botafogo, o Flamengo, o Vasco, o São Paulo e o Santos, que estava com o time reserva, mas mesmo assim foi um 7-1. O Palmeiras foi tão absurdo que ganhou os 2 turnos e nem precisou de uma final para decidir o campeão. Nos anos seguintes, a primeira academia atingiu seu momento mais vitorioso, mesmo com uma infinidade de treinadores. Mário Travaglini, Filippo Nunes, Fleitas Solite, Aimoré Moreira, Gonzalez e Rubens Minelli. É muito treinador. Em 66, mais uma vez o Palmeiras ganhou o Paulistão e destronou o Santos do Pelé. Já em 67, o Palmeiras ganhou simplesmente 2 Brasileirões, eu te explico melhor. O primeiro foi a Taça Roberto Gomes Pedrosa, o Robertão para os mais íntimos. Esse era um novo torneio que era basicamente uma ampliação do Rio-São Paulo. E o Palmeiras conquistou ele, com César Maluco, o novo centroavante do Palmeiras, sendo o artilheiro da competição com 15 gols. O segundo foi a Taça Brasil, que o Palmeiras ganhou o direito de disputar após vencer o Paulistão. O clube entrou diretamente na semis e venceu o Grêmio e o Náutico, se sagrando assim campeão nacional. Nesse ano, a lenda Julinho Botelho se aposentou. Ele foi um dos principais nomes da primeira academia, e a sua saída já mostrava que outra reformulação estava por vir. Em 68, o Palmeiras voltou a jogar Libertadores depois de 7 anos. E mais uma vez chegou à final, e dessa vez derrotou o Algoz Peñarol no meio do caminho. Mas novamente a primeira academia perdeu a final, agora para o Estudiantes. O Palmeiras perdeu o primeiro jogo por 2-1 e ganhou o segundo por 3-1. Se já tivesse a regra do saldo de gols, o Palmeiras se sagraria o campeão. O problema é que a vitória tinha o mesmo peso, independente da vantagem registrada no marcador. Então houve um terceiro jogo e nele o Palmeiras perdeu por 2-0. Nesse ano, outro cara que simbolizou essa equipe saiu, e ele era o Djalma Santos. Djalma estava muito veterano com seus 39 anos e era hora de descansar. Em 69, o último ano da década de 60, o Palmeiras fechou com chave de ouro a história da primeira academia. Mais uma vez, a Taça Roberto Gomes Pedrosa foi conquistada e o Palmeiras se tornou tetracampeão brasileiro. Obviamente, 11 anos é muito tempo e muitos jogadores passaram pelo Palmeiras nesse período. E também muitos técnicos. Então seria muito demorado falar sobre tudo de maneira aprofundada nesse vídeo. Com certeza, bons jogadores não foram sequer citados nesse vídeo, porque esse Palmeiras foi muito forte. Essa divisão apenas de primeira e segunda academia pode ser um pouco forçada, porque houve várias academias dentre essas próprias academias. Mas a grande ideia por trás desses termos é mostrar que as grandes estrelas como César Maluco, Djalma Santos, Julinho Botelho, Dudu e Ademir da Guia se mantiveram por muito tempo no clube. E eles foram os alicerces para construir times incríveis nos anos 60 e 70. Com o passar dos anos e o consequente envelhecimento dos jogadores, o Palmeiras foi se reformulando, mas sempre se manteve muito competitivo nesse período. E com seu futebol vistoso, foi definitivamente uma academia para os jovens se inspirarem. Bom, meu nome é Matheus e se você gostou do vídeo, eu peço que você deixe seu like, que vai ajudar muito na recomendação do vídeo. Também peço que você se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. E no mais, é isso. Então, tchau e até logo!